Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, né? E hoje eu vim falar de um assunto muito importante. Meu nome é Kenia Kelly, eu já me apresentei aqui, mas mais uma vez eu estou aqui para dar umas dicas para as meninas que vão se casar. Como eu já falei, eu vou fazer 26 anos de casada, mas eu namorei com o meu marido. Namorei com ele 5 anos, então nós já vamos fazer 31 anos juntos, né? E eu sei com precisão falar sobre esse assunto, né? Eu comecei a namorar com ele, eu tinha acabado de fazer 18, né? Eu era uma menina novinha, né? Inexperiente, né? Então, há muitos anos, né? Nós estamos juntos, né? E eu vim dar 10 dicas para você, mulher, que está pensando em se casar, que já está arrumando tudo para se casar, né? Então eu vim dar 10 dicas para vocês terem uma vida plena, né? Não é fácil, né? Eu sei, não é fácil, são duas pessoas que têm educação diferentes, criações diferentes, né? Então não é fácil, né? Lidar com uma pessoa que não é, com uma que já é do mesmo sangue, igual irmão, mãe, pai, já é difícil. Imagine uma que a gente não tem parentesco nenhum, né? Então eu vim dar 10 dicas para você, mulher, que está pensando em se casar, tá bom? Então vamos começar. Eu tenho uma colinha aqui para eu não esquecer nenhuma. Então a primeira é para consagrar o seu casamento ao Senhor. É entregar o seu casamento ao Senhor. É muito importante, né? Porque Deus, ele que nos ajuda sempre, nos sustenta, né? Então, a primeira coisa a se fazer é consagrar o nosso casamento ao Senhor. Consagre o seu casamento e não só antes de casar, mas ao decorrer de uma vida inteira você consagra seu casamento ao Senhor. Consagre o seu casamento ao Senhor. E nós que somos mulheres, nós temos que ser mais sábias, né? Porque é assim que funciona mesmo, né? A mulher sábia edifica seu lar, né? Não que você tem que aceitar tudo porque você é mulher, não. Você não tem que aceitar tudo só porque você é mulher. Você não tem que aceitar apanhar, você não tem que aceitar traição, você não tem que aceitar grosseria, você não tem que aceitar nada disso. Você tem que se valorizar, se amar e se respeitar, né? Porque você tem que mostrar isso pro seu marido, né? Pro seu namorado, já no namoro você já tem que, você já tem que mostrar isso para o seu, para o seu namorado, para ele ver que você é uma pessoa que se valoriza, se cuida e se respeita. Já é no namoro, entendeu? Então você já tem que mostrar para ele que você não aceita qualquer coisa, nem gritaria, nem falta de educação, nem traição. Você já tem que cortar o mal pela raiz, é no namoro. Tá bom, meninas? Então consagre, essa é a primeira dica, consagre o seu casamento ao Senhor, tá bom? A segunda dica, você tem que ter o hábito de orar, os dois. Orar já no namoro ou no noivado. Você já tem que orar os dois, já tem que estar orando. Se você não tem hábito de orar, comece. Você tem que orar a Deus, porque Deus está lá para escutar nossas orações, né, nossos agradecimentos, né? Então ele está lá para isso. Jesus, ele está lá, sempre. Sempre que você busca, ele está lá. Mesmo que ele não te responda na hora, mas ele vai te responder. Então você já tem que chamar seu namorado, seu noivo, já para orar. Orar pelo seu relacionamento para já entrar num casamento abençoado. Vai ter dificuldades? Vai, mas com oração e fé em Jesus é muito mais fácil. Entendeu? Tá bom, meninas? Terceira dica: seja mais controlada com suas emoções. Porque eu falo isso porque é, nós temos que ser mais controladas. Por quê? Porque o homem, de natureza, ele já é mais nervoso, né? Ele não tem muita paciência, né? Então, a mulher, se ela não for controlada,
se ela for descontrolada, vira uma guerra, né? Eu já, eu já fiquei sabendo de muito casamento que os dois começaram uma briga e aí começaram a rolar no chão e um puxar o cabelo do outro. Olha que coisa horrorosa, parece cachorro, os dois, cachorro e gato. Não, não devemos ser assim, né? Então, meninas, vocês que vão, que estão namorando, noivas, já preparando para casar, já fica imaginando, né? Que qualquer briga não descontrola, porque o homem em si já é nervoso, né? Não são todos, né? Não tô generalizando aqui, tem uns que são pacientes, né? Mas assim, eu tô falando assim para quem tem um namorado nervoso, um noivo nervoso, né? Já vai controlando tanto você tem que se impor, né? Não com ignorância nem falta de educação, porque se os dois forem nervosos e ignorantes, aí fica igual cachorro e gato mesmo, né? Então, é uma dica que eu dou é para você ser mais controlado emocionalmente, né? Porque senão não dá certo, não dá bagunça. Agora a quarta dica que eu dou para vocês é não queira fazer o papel do homem. É porque tem muita mulher que quer fazer o papel do homem, então não queira. Você tem seu papel e ele tem o dele, né? Ele tem o papel dele que, vamos supor, ele vai, é um exemplo assim, pequeno, mas é um dos exemplos que eu tô dando. Ele vai pegar o peso da compra dentro do carro. Não, pode deixar que eu pego. Aí você pega aquele pesão, sendo que ele pode pegar. Entendeu? É um exemplo que eu tô dando. Não, deixa que eu faço o serviço de homem, pode deixar que eu faço. Não, o serviço do homem é do homem, da mulher é da mulher. Então, você não pode chegar à frente no que ele tem que fazer. Ele tem que fazer, então deixa ele fazer. E você é a mulher. Você faz seu papel e ele faz o dele. Entendeu? Não que, homem não pode fazer serviço doméstico. Pode sim. Homem pode fazer serviço doméstico sim. Só que o homem tem que fazer o serviço dele e a mulher tem que fazer o serviço dela. O que é o serviço do homem? Geralmente o homem ele provê a casa, né? A mulher também. A mulher pode ajudar ele, mas o principal é ele. Ele que tem que ir à frente, pagar as contas, ela ajuda, né? Porque ela pode trabalhar fora e ela ajuda, mas o provedor é o homem. O homem é o provedor, ele é o cabeça da casa, ele que tem que correr atrás do principal, é ele que tem. Entendeu, gente? Pois é. Essa é a quarta dica. A quinta dica é para você mostrar seu amor sempre. Entendeu? Mostre seu amor. Não deixe de beijar na hora que ele for trabalhar, né? E nem deixe de pegar na mão dele quando vocês forem sair. Até hoje, eu tenho 26 anos de casada, eu não deixo de pegar na mão do meu marido quando a gente sai. Eu não deixo de despedir dele, dar um beijo nele quando ele vai trabalhar. Por quê? Porque você está demonstrando o seu carinho por ele. Então, ele vai demonstrar o dele por você, né? Então, esse é o nosso papel, né? De demonstrar o nosso carinho. Até mesmo a gente está ensinando ele a ser também carinhoso com a gente, né? Porque às vezes deixa pra lá, aí vai deixando pra lá, daqui uns dias vocês nem conversam. Então não pode deixar pra lá, né? Tem que estar sempre beijando ele na hora que ele for trabalhar, quando ele chegar. A mulher é sempre mais carinhosa, né? Geralmente, né? Tem homem que é mais carinhoso, né? Mas geralmente a mulher é mais carinhosa do que o homem. A mulher é mais romântica, né? Então, essa aqui é a quinta dica que eu deixo para vocês não deixar de beijar, não deixar de pegar na mão quando sai, né? A sexta dica. Quando ele chegar do trabalho, pergunte se ele está bem e como foi seu dia. Sim, tem mulher que o marido chega em casa, ela tá lá lavando vasilha, arrumando a casa, lavando roupa e nem pergunta como é que o menino tá, como é que o homem tá, né? Nem pergunta como é que o marido dela tá. Porque ela tá tão afobada, porque a gente fica afobada, né? Fazendo as coisas domésticas, é muito difícil, não acaba nunca, né? Porque serviço doméstico é um serviço que não acaba nunca, né? Não é verdade, meninas? Nossa, é um serviço misericórdia, não acaba nunca. Então, nesse ponto, mesmo se você estiver fazendo comida, ou lavando roupa, ou arrumando a casa, né? Então, mas mesmo assim, você larga lá um pouquinho
e pergunta para ele: "E aí, amor, como que foi seu dia, meu bem, né? Como é que foi seu dia? Como é que você tá, né?" Que às vezes o homem é mais fechado, né? Aí ele não, às vezes ele não quer falar, né? Então, você pergunta para ele com jeitinho, que aí às vezes foi um dia ruim, né? Foi um dia, não, é assim mesmo, amor. Vida é assim, né? Tem dia que não é bom, tem dia que é bom, então aí vai. Mas aí sempre a gente tem que dar força para ele, né? Para ele ver que tem um sustento, né? Dentro de casa, que é forte, né? Corajosa, que somos nós mulheres, né? Nós somos mesmo, graças a Deus. A sétima dica que eu dou para vocês é, de vez em quando você tiver tempo, né? Principalmente quando os filhos não chegarem, né? Porque os filhos, quando eles são pequenos, eles, eles querem muito da gente, né? Então a gente às vezes nem tem tempo, né, de assistir um filme, mas enquanto as crianças não chegam, assiste um filme com seu marido, fique perto dele, né? Seu carinho cativa ele, né? Você ficar perto dele, né? À noite, assim, quando ele chegar do serviço, você já tiver tomado banho, já tiver arrumado a comida, né? Lavado as vasilhas, né? Porque nós temos que deixar tudo limpinho, né, gente? Nossa, meu Deus do céu, aquela casa bagunçada dá um nervo. Meu vizinho aqui mesmo, a mulher dele é meia porquinha assim, sabe? Aí, gente, misericórdia, você acredita que ele pegou os trem dele e foi embora? Porque disse que a mulher era muito porca. Então, nós devemos ser limpinhas, né, gente? Deixar tudo limpinho, organizadinho, né? Pede ele para te ajudar. Às vezes ele te ajuda, porque é muito ruim você viver numa casa cebosa, né? É muito ruim mesmo. Então, isso aí é outra dica que eu dou, né? Porque não é bom ficar numa casa cebosa, suja, um mau cheiro, vasilha suja, banheiro sujo. Nossa, é tão bom a cama limpinha. E não é porque não tem dinheiro, gente, porque quando eu casei, eu já morei em 3 cômodos. Então, a minha casa sempre foi limpinha, sabe, gente? Mesmo eu não tendo muita condição financeira, né? Mas graças a Deus eu sempre deixei a casa limpinha. Não é com muito dinheiro, você compra uma que boa, você compra um detergente, é coisa baratinha, né? Você joga lá, você para arrumar sua cama não precisa ter aqueles lençóis de fio de não sei o que lá e coxa, sei lá das quantas, né? Não precisa disso. Você coloca um lençol em cima da sua cama e deixa limpo, né? Porque sujeira não é sinal de pobreza, né? Porque tem muita gente que é de renda bem baixa e a casa é arrumadinha, limpinha, né? Então, fica mais essa dica para vocês. Aí, oitava dica. Ah, essa dica aqui é meio complicada. Ah, eu acho que muita gente tem problema nessa parte aqui. É pra gente ser amiga da família dele, né? Pelo menos tentar, né, gente? Porque tem sogra e sogro que é meio carne de pescoço, né? Que parece que quer o filho só pra ela e nunca quer que ele casa, né? E aí quando você chega lá, você parece que é inimiga, né? Você parece que sempre tá sendo agredida, sempre você tá, a sogra dá umas cutucadinhas, né? Mas a gente tem que relevar, né? Depende, né? Assim que eu tô falando, relevar se não for muita pressão, né? Se não xingar, né? Que tem sogra que é ignorante, sem educação, egoísta, né? Mas, assim, minha sogra, que Deus o tenha, né? Ela já faleceu, né? Era, em partes, assim, nossa, muito boa, né? Mas ela era muito ciumenta. O meu marido era o filho, assim, que ela era muito apaixonada, né? O primeiro, né? E ele era muito amoroso com ela, fazia tudo pra ela, né? Então, quando a gente começou a namorar, ela fez mesmo que bico, né? Ela não foi muito a favor, né? Então foi assim, muito tempo, né? Praticamente a vida inteira, né? Mas eu sempre, graças a Deus, eu fui sempre educada, né? Me gabando não, mas eu sempre fui educada, né? Assim, eu tinha que ter me colocado assim mais com firmeza, né? Até mesmo para pessoa respeitar mais, né? Saber que a gente que tinha limite, mas eu era muito boba, né? E quando a gente é nova, a gente é meio boba.
Mas, graças a Deus, nunca teve assim briga, nem xingamento, nem nada, né? Eu sempre preservei para ser um relacionamento bom, né? Um relacionamento de amizade, até mesmo porque meus filhos, é, netos dela, né? Então, sempre eu quis ter um relacionamento amigável, né? Eu sempre tentei, né? Ter um relacionamento amigável, né? Com ela, né? Com ela, com o meu sogro, né? Meu cunhado. Então, eu sempre, graças a Deus, foi sempre de harmonia, né? A gente sempre escutava umas coisinhas assim, mas eu relevava, né? Eu falava quando tinha que falar, né? Quando eu achava que era demais, aí eu respondia, né? Mas a gente sempre teve harmonia no nosso relacionamento. Sempre domingo a gente se reunia, né? Então era até amigável, né? Mas sempre ela foi ciumenta com meu marido, né? Eu era o preferido, né? O filho preferido dela. Então é assim que funciona, né? Às vezes se alguém tá se identificando comigo aí, não é fácil não, né, meninas? Meu Deus. O nono, esse aqui também é muito importante. Para a gente sempre ter um controle financeiro, né? Para nunca as dívidas atrapalharem o nosso relacionamento, né? Porque, como dizia minha avó, quando a precisão entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Isso aí não é mentira, né? Às vezes, muito, esses dias para trás mesmo, até um amigo do meu esposo, ele terminou um relacionamento de 15 anos, parece, 13 anos, porque ele sempre teve uma vida financeira boa, né? E depois da pandemia, a vida financeira dele ficou meia, assim, meia ruinzinha, né? E aí a mulher dele não aguentou tanta pressão, né? Precisando das coisas, né? E aí ela não aguentou. E ela largou ele. E eles tinham um menininho. Eles têm um menininho, né? Agora ele tá maiorzinho, mas é muito difícil, né, gente? Misericórdia. Então é bom fazer um controle financeiro, né, para não. E outra coisa também, né, gente? Porque de uma hora para outra pode, na mesma hora que você tá bem, você pode ficar assim, né? Eu já passei muita dificuldade financeira na minha vida, né? Mas graças a Deus, meu marido ele é trabalhador, né? Graças a Deus isso nunca afetou o nosso relacionamento não, sabe? Eu sempre segurei assim, quando ele falava, ah, não tem, eu não era daquelas mulheres de ficar arrancando os cabelos, xingando ele, igual muitas mulheres fazem, xinga o homem de fracassado, às vezes está numa época ruim, né? E xinga ele de fracassado, que ele é isso, que ele é aquilo, né? Às vezes nem é porque não tem o serviço mesmo, ou ganha pouco, né? É tão difícil, né? Mas nessas horas é bom a gente ser companheiro de verdade, né, gente? Nas horas ruins, nas horas boas e nas horas ruins, né? Nas horas de fartura, né? E nas horas também que tá precisando, né, das coisas, né? Então, vamos ser sábias, né? Porque a culpa também não é dele, né, coitado? Às vezes ele tá até correndo atrás, né? Tem uns que não, né? Tem uns homens que eu mesmo conheço uma amiga minha, ela largou o marido dela, que o marido dela não queria trabalhar, não. Ficava a tarde inteira assistindo televisão e ela trabalhando de diarista e fazendo unha nas casas dos outros, e ele lá, deitado, assistindo televisão. E aí ela largou dele. Então, tem muito homem também que é meio preguiçosinho, mas eu tô falando aqueles que são trabalhadores, às vezes está numa dificuldade financeira, igual essa pessoa que largou o marido, porque o rendimento dele caiu um pouco, né? O dinheiro dele ficou um pouco, né? Difícil, né? Ela deveria ter ficado ao lado, né? Dele, né? Porque né, é complicado, gente. Às vezes você tá bem financeiramente, às vezes você tá ruim, né? O que pode fazer, né? Isso aí é normal. Uma hora você tá bem, outra hora você tá ruim. Até funcionário público. Meu pai era funcionário público, às vezes ele tava meio apertado. Então é um trem assim complicado, né? Então não pode deixar, né? Então é isso, fazer um controle financeiro, anotar as dívidas de entrada, as dívidas, como se diz, olhar e controlar as entradas, né, de dinheiro,
controlar o que tem que pagar, o que tem que receber, para não deixar as dívidas atrapalharem o relacionamento, né? Porque isso acontece demais, demais. Esse ditado era da época da minha avó. Minha avó que falava isso. Ah, quando a precisão entra pela porta, o amor sai pela janela. Minha avó materna falava isso, e é verdade. Às vezes, quando a pessoa não tem um amor suficiente assim, sai mesmo, sai pela janela mesmo. O amor sai pela janela. O amor sai correndo pela janela. Perna para quem tem. Então, eu acho que o amor verdadeiro não é assim, né? Mas, às vezes, não é amor verdadeiro, né? O amor que sai pela janela só porque tá precisando de dinheiro, eu acho que isso não é amor de verdade, né? Então é isso. E a última dica que eu vou dar para vocês, com a minha experiência, né? É para nunca deixar de tocar no seu marido, né? Pegar nele, igual você olhar para ele, né? Com aquele olhar de quando a gente tava namorando, né? Como diz, olhar de paisagem, né? Você olhar com cara de paisagem, né? Quando você tá namorando, você olha pro seu namorado assim, com cara de paisagem, né? Então, para não deixar de olhar para ele, né, com cara de paisagem, ele olhar para você também, né? E também sorrir um pro outro, né? Sorrir, né? Que é bom, né? Você tá olhando assim pro seu marido, né? Pro seu namorado, pro seu noivo, né? Sorrir para ele assim é muito legal, né? E dar um beijo de manhã, né? Quando acordar, né? Bom dia, né? E dar um beijo de boa noite também, quando a gente for dormir, né? Então, eu não sou coach, né? Igual eu já falei aqui muitas vezes, que eu não sou coach, eu não sou psicóloga, eu sou experiente, né? Eu tenho muita experiência, experiência como esposa, experiência como dona de casa, experiência como mãe, né? Que eu sou mãe de 3 filhos lindos, maravilhosos que Deus me deu. Eu sou mãe da Bárbara, de 23 anos, sou mãe do Gabriel, de 19, e sou mãe do Daniel, de 10 anos. Eu demorei, tanto um quanto o outro, eu demorei muito, né? Que eu curti muito meus filhos, mas se fosse hoje, eu teria tido assim um atrás do outro, né? Para crescer tudo junto, né? Mas graças a Deus, Deus deu os 3 para mim. O meu último eu tive ele com 38 anos, uma gravidez excelente, graças a Deus, exceto quando eu fui ganhar ele, porque eu sofri violência obstétrica. Tem já aqui no canal a minha história, né? A minha história tem aqui no canal. Então é isso, meninas. Meninas que vão se casar, se vocês colocarem em prática todas essas dicas que eu tô dando para vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter um casamento assim pleno e abençoado. É fácil? Não. Se eu falar para vocês que o casamento é fácil, né? Não. É tipo assim, é uma aventura, né? Uma aventura assim que você entra nela, né? E que a gente espera que seja para sempre, né? É uma aventura. Cada dia você constrói uma coisinha, né? Para ficar uma coisa concreta para sempre. Então o meu desejo para vocês que vão se casar é de um casamento abençoado, firmado na rocha. E não é qualquer coisinha para terminar, não. Tem que ter muita sabedoria de Deus, paciência, né? E muito, muito amor pela pessoa, né? É isso que eu desejo para vocês e um ótimo casamento. Deus abençoe, que você tenha um casamento muito maravilhoso, abençoado. É o que eu desejo para vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo para as meninas, para outras meninas que vão se casar, tá bom? Então tá, meninas, beijo, fica com Deus. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigada a vocês que curtem, compartilhem, comentem, tá bom? Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.